nas ruelas poeirentas da periferia, onde o sol lutava para penetrar a densa nuvem de poluição e desilusão, vivia João. Com pouco mais de 20 anos, os seus olhos carregavam o peso de uma responsabilidade que poucos da sua idade conheciam. Não era apenas um jovem, era o pilar de uma família, o único sustento para uma mãe doente e uma irmã mais nova, cujos sonhos ainda não haviam sido quebrados pela dura realidade da vida. João trabalhava incansavelmente, de um subemprego a outro, as mãos calejadas e a alma cansada, sentindo-se preso numa teia de miséria, da qual parecia impossível escapar. O seu maior desejo, a sua única motivação, era dar-lhes uma vida digna, arrancá-los daquele ciclo vicioso de pobreza. O amor pela sua família era um farol, uma chama teimosa que se recusava a apagar-se, mesmo nas noites mais escuras. A vida, porém, tinha outros planos. Um dia, a saúde da mãe de João piorou drasticamente, exigindo uma cirurgia urgente e, assustadoramente, cara. O diagnóstico ecoou na pequena casa como uma sentença. O desespero apertou o peito de João, um nó na garganta que impedia o ar de entrar. Ele correu, bateu em todas as portas, implorou por ajuda a amigos distantes, vizinhos, agiotas, mas encontrou apenas olhares vazios e desculpas esfarrapadas. As dívidas do tratamento se acumulavam. Cada centavo uma rocha a mais sobre os seus ombros já curvados. A pressão era insuportável, ameaçando esmagá-lo. Foi nesse abismo de angústia que ele cruzou o caminho de O Corvo, um encontro acidental, talvez orquestrado pelo próprio destino ou por forças mais sombrias. O Corvo era uma figura enigmática, com um carisma magnético que disfarçava a reputação duvidosa que o precedia. Seus olhos, astutos e penetrantes, pareciam enxergar a alma de João, a sua vulnerabilidade e o seu desespero. Ele ofereceu uma solução, um trabalho que prometia pagar bem, muito bem, mas que vinha acompanhado de uma condição implícita. Era ilegal. A oferta era tentadora, uma miragem no deserto da sua vida, mas os riscos eram assustadoramente altos. João hesitou. A sua consciência gritava, um coro de advertências contra o caminho que o Corvo lhe apresentava. Recordações da infância inundaram sua mente. A mãe, exausta, sacrificando o pouco que tinha para garantir o seu prato de comida, o seu material escolar. A imagem da irmã mais nova, com o seu sorriso inocente, dependente e alheia à escuridão que se aproximava. Sentiu-se encurralado, sem saída aparente. A única porta que se abria diante dele era aquela, sombria e perigosa. Com o coração apertado e a alma em frangalhos, João tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Aceitaria a proposta do Corvo, por sua família. Ele deu o primeiro passo no abismo, envolvendo-se em um esquema de fraude digital. Era algo pequeno no início, quase insignificante, mas a sensação de culpa o corroía por dentro. No entanto, o dinheiro começou a fluir, resolvendo os problemas imediatos. A cirurgia da mãe foi paga, e a família, aliviada, pôde respirar novamente, sem jamais imaginar a verdadeira origem daquela inesperada salvação. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A sensação de poder que o dinheiro trazia, antes um alívio, começou a se infiltrar na alma de João, corrompendo-o silenciosamente. O Corvo, um mestre na arte da manipulação, percebeu a mudança e, com astúcia, atraiu-o para águas mais profundas. João se viu cada vez mais envolvido nos esquemas, que de pequenos golpes digitais evoluíram para operações complexas e perigosas. Ele desenvolveu uma perspicácia aguçada para a ilegalidade. Seus dedos rápidos no teclado se tornaram ainda mais ágeis, e a mente, antes presa à periferia, agora navegava por labirintos digitais com destreza. A cada operação bem-sucedida, uma nova camada de confiança se formava, e João, sem perceber, começou a forjar uma nova identidade, distante do jovem humilde que sonhava apenas com a dignidade familiar. O luxo, antes inimaginável, começou a fazer parte de sua rotina. Roupas caras, jantares requintados, a facilidade de obter o que quisesse com um simples comando. Aquele estilo de vida sedutor o afastava cada vez mais dos valores que um dia o definiram. Em casa, a mãe e a irmã notavam as mudanças. Os horários irregulares, a súbita abundância, a postura mais confiante, quase arrogante. Ele justificava tudo com novas oportunidades de trabalho, uma empresa em ascensão. Mas a verdade era uma sombra que pairava sobre a casa, por mais que ele tentasse dissipá-la com presentes caros e promessas de um futuro brilhante. Seus olhos, antes carregados de preocupação, agora brilhavam com uma mistura de ambição e um brilho frio que antes não existia.
Foi em meio a essa ascensão duvidosa que João conheceu Sofia. Ela era um contraponto vívido à sua nova realidade. Honesta, idealista, uma alma pura que dedicava sua vida a uma ONG, lutando por causas sociais. Sofia representava tudo o que João havia perdido e tudo o que, no fundo, ainda ansiava. Ele se apaixonou perdidamente por ela, um amor que era ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Com ela, ele era o João de antes, o jovem sonhador, mas tinha que esconder a sua vida dupla, a teia de mentiras e crimes que o envolvia. O relacionamento com Sofia era um conflito constante, uma batalha silenciosa entre a escuridão que o consumia e a luz que ela irradiava, um vislumbre de redenção que ele desejava desesperadamente alcançar. Enquanto João equilibrava essa existência precária, a inveja corroía o coração de um dos membros do grupo do Corvo, um rival astuto, que via na ascensão de João uma ameaça ao seu próprio poder e influência. Ele descobriu o relacionamento de João com Sofia, a sua fraqueza, o seu calcanhar de Aquiles. Sem hesitar, usou essa informação para chantagear João, para tentar derrubá-lo, para expor a sua fachada. O Corvo, sempre atento, percebeu a vulnerabilidade de João e, em vez de protegê-lo, decidiu testá-lo. Forçou-o a tomar decisões cada vez mais cruéis, a provar sua lealdade à organização, a mergulhar ainda mais fundo no abismo. O golpe veio de forma brutal. João foi forçado a trair Sofia em um esquema que visava desviar fundos da ONG dela. A dor da traição foi excruciante, mas a ameaça à sua família, à sua própria vida, era real. Ele executou a tarefa com o coração em pedaços, observando de longe o dano causado à organização que Sofia tanto amava. A verdade, contudo, não pôde ser contida por muito tempo. A traição foi revelada, e Sofia o confrontou, os olhos marejados de dor e descrença. As palavras dela, carregadas de desilusão, foram como navalhas, dilacerando a última esperança de redenção que João alimentava. Como pôde, João? Como pôde fazer isso comigo? Com as pessoas que eu ajudo? As perguntas ecoavam na sua mente, sem resposta. Ao mesmo tempo, as justificativas de João para sua riqueza começaram a ruir em casa. A irmã, mais atenta do que ele imaginava, descobriu evidências da vida criminosa do irmão. Documentos estranhos, conversas interceptadas, o brilho frio nos olhos de João. O confronto familiar foi devastador. A mãe, já fragilizada, desabou em lágrimas, a imagem do filho protetor se desfazendo diante de seus olhos. Ela o expulsou de casa, a voz embargada pela dor e pela decepção. João, agora sem Sofia, sem a família, sem seu porto seguro, viu-se sozinho, despojado de tudo que inicialmente tentou proteger. Apenas o vazio e a amargura restavam, e em seu coração, um novo sentimento começava a germinar. O desejo ardente de vingança contra o Corvo e a busca por uma redenção que parecia cada vez mais distante. João estava quebrado, física e emocionalmente, o asfalto frio da rua tornando-se seu novo lar. A cada dia, a fome e o desespero se aprofundavam. Mas, paradoxalmente, a dor se transformava em clareza. Ele revia seus erros, cada passo em falso, a dor que causara à sua mãe, à sua irmã, a Sofia. A imagem de Sofia, com os olhos cheios de desilusão, o assombrava. O arrependimento era um fardo pesado. Mas, em meio a essa escuridão, uma chama de raiva e ressentimento contra o Corvo começou a arder, transformando-se em um plano de vingança meticuloso. Sua motivação agora era dupla: punir o homem que o havia manipulado e, talvez, encontrar um caminho para a redenção. A reconstrução de João começou de forma improvável. Um homem idoso, com cicatrizes que contavam histórias de uma vida dura, o encontrou em um beco escuro. Era um antigo mentor de pequenos golpes de rua, alguém que João havia ajudado no passado, sem esperar nada em troca. Esse homem, chamado Elias, reconheceu o potencial latente em João, a inteligência por trás dos olhos cansados. Elias ofereceu a João um teto, comida e, mais importante, um propósito. Juntos, eles começaram a traçar a queda do Corvo. João usou seus conhecimentos do submundo digital, agora aprimorados pela experiência recente, para planejar sua retaliação. Ele desenvolveu novas habilidades, tornando-se mais astuto e resiliente, aprendendo a usar as próprias sombras em seu favor. Elias, com sua sabedoria das ruas, o ensinou a ser paciente, a observar, a transformar fraquezas em força. O plano era audacioso. João, com a ajuda de Elias e de alguns antigos colegas do Corvo que haviam sido prejudicados por ele, orquestrou uma série de movimentos que visavam desmascarar e derrubar o império criminoso. Cada passo era calculado, cada informação, uma peça no complexo quebra-cabeça.
O clímax se desenrolou em um armazém abandonado, o cenário de muitas das operações ilícitas do Corvo. O confronto foi tenso, um duelo de inteligência e manipulação. João não usou a força bruta, mas as próprias táticas do Corvo contra ele. Ele expôs as vulnerabilidades da rede do Corvo, revelou seus segredos mais obscuros, suas traições e seus crimes para as pessoas certas e para a mídia, orquestrando uma queda espetacular. João conseguiu expor o Corvo, que foi finalmente preso, seu império desmantelado. A notícia se espalhou como um incêndio, trazendo à tona a verdade sobre o submundo que ele controlava. No entanto, a vitória veio com um custo alto. João não saiu ileso. Ele teve que enfrentar as consequências legais de seus próprios atos, prestando depoimento e cooperando com as autoridades. A pena foi branda, considerando a magnitude de seus crimes, mas a marca de seu passado nunca desapareceria. A família, apesar de tudo, o perdoou. A mãe, com lágrimas nos olhos, o abraçou. Mas a confiança, aquela fé inabalável que ela tinha em seu filho, nunca foi totalmente restaurada. A irmã, agora mais velha e ciente da complexidade do mundo, o compreendeu, mas a inocência de seu relacionamento havia se perdido. Sofia o perdoou sim, mas o abismo que se abrira entre eles era profundo demais para ser transposto. O amor, embora ainda presente, não poderia florescer nas ruínas da traição. O relacionamento deles não pôde ser retomado, uma cicatriz permanente no coração de João. Livre do Corvo e do passado que o assombrava, João buscou uma nova vida. Ele usou suas habilidades digitais, antes empregadas para o mal, para o bem, trabalhando em uma organização que ajudava vítimas de crimes cibernéticos. Ele se dedicou a reconstruir sua vida, um dia de cada vez, ajudando outros a evitar o mesmo caminho que ele havia trilhado. A resolução não era um final feliz de contos de fadas, mas uma aceitação das consequências e um caminho para a redenção contínua. Ele aprendeu, da maneira mais difícil,